tema vem logo no início com o contralto e com o soprano, que é aquele tema de arco. Padre José Penalva, o mestre da música. Texto, edição e direção de Ulisses Jaruchinski. Enganam-se os homens ao julgar-me. Sou apenas um homem, nem melhor, nem pior que os outros. Mas sinto-me capaz de decidir meus caminhos em qualquer direção, a favor ou contra quem e o quê. De encontrar, sem covardia, o que fazer e como dos anos que me serão dados. Entretanto, apenas um homem, nem pior, nem melhor. Não enfrentarei a espada do arcanjo. Quem como Deus?
lembro com muita alegria o tempo que nós demos aula em Blumenau com o maestro Schnorenberg durante a época dos festivais de música. Logo em seguida ele assumiu a escola de música em Blumenau e convidou vários professores. E nós fizemos parte desse grupo. Então a gente saía aqui de Curitiba, ia o Henrique, Penalva e eu, pegávamos aquele ônibus, íamos a Blumenau, ficávamos 1, 2 dias lá. E então era um convívio muito interessante, muito agradável, e aí a gente podia trocar ideias e conversar. José Penalva foi um grande músico, compositor, sacerdote, escritor, pesquisador, um super intelectual do seu tempo, e ele tinha uma visão sempre além do seu tempo, sempre de vanguarda. José Penalva foi, na geração dele, um dos compositores mais importantes brasileiros. Ele foi até talvez por um certo lado do fato de ter sido padre, tenha afastado algumas pessoas da música dele, porque as pessoas não pensavam, isso é música de um padre, deve ser uma coisa vinculada à igreja. Na verdade foi um compositor de ponta, um compositor de vanguarda nos anos dele, foi uma pessoa que estudou muita música. Profundamente religioso, porque ele foi teólogo, se dedicou, ele foi um pastor que se doava muito às diferentes atividades da igreja e vivia muito a evolução da igreja. Portanto, não era só músico, era também uma pessoa que estava sempre atualizada nas coisas que aconteciam, sofria, foram os tempos de grandes transformações na igreja. Entusiasmo, paixão, né? Porque ele tinha uma paixão pela música, nossa, aquela vibração que ele regia e o corpo dele se elevava assim, entende? Eu acho que é essa vibração, essa alegria. Lembrar. O primeiro tema vem logo no início com o contralto e com o soprano, que é aquele tema de arco. Dá o ré, por favor. José de Almeida Penalva nasceu em Campinas em 15 de maio de 1924. Iniciou seus estudos de piano aos 4 anos com a mãe Lucília. Aos 11 anos, ingressou no seminário da Congregação Claretiana e logo aos 14 anos foi designado regente do coral dos alunos. Filho de músicos, né? A mãe era pianista, o pai violonista. Logo cedo foi colocada a estudar piano, já aos 4 anos. Né? E já é na sua infância que ele vai começar a ter o início de relacionamento com os claretianos. O Padre Penalva nasceu numa família muito religiosa e muito musical. De modo que estou vendo do berço esta sua vocação, tanto musical como religiosa. A sua irmã era é música, pianista, soprano, e tem até gravações. Então, a sua irmã é mais velha que ele. A sua mãe foi quem começou a lhe encaminhar para a música, para o piano. Mas a mãe morreu quando ele era
bastante pequeno, muito criança, e ele continuou, o pai, a ser aquele que esteve sempre formando, né, educando ele. Então, isto, a sua natureza, podemos dizer que foi sempre marcada por esses dois aspectos. E já pequeno, dado o ambiente também da família, então ele resolveu entrar no seminário, que naquela época se entrava no seminário já muito jovem. Então, e no seminário, naqueles tempos, se cultivava também a música. A música era importante para os cantos da igreja, mas também para aquelas festinhas que se organizavam no Natal, nas diferentes momentos assim das paróquias, ou, enfim, ou do mesmo seminário com os pais, sei lá. Então, sempre havia atividade musical, de modo que ele começou logo a ser aquele que dirigia o coro dos seminaristas, dos colegas. Às vezes esse coro era chamado a alguma outra festa, alguma celebração maior. Então, e daí da direção do coro passou já também a composição, que tem coisas que ele compôs como adolescente, né? Já começava a sentir esta vontade de se expressar musicalmente. O jovem Penalva ficou no seminário em Rio Claro até 1940. Seguiu para Guarulhos em 1941, para seu noviciado. Foi transferido um ano depois para Curitiba, onde fez 3 anos de filosofia e 5 de teologia. A continuidade desse relacionamento com os claretianos vai vir já nos anos 40, quando ele vem para Curitiba pela primeira vez para iniciar os estudos do seminário maior, ou seja, realmente para ser padre aí fazendo. Foi ordenado padre aos 25 anos de idade. Entre 1950 e 52, continuou seus estudos de filosofia em Guarulhos. Voltou a Curitiba logo depois e começou a lecionar teologia no Studium Theologicum. Assim ele vem para ficar, né? Ele passa a ser professor do Studium Teológico aqui em Curitiba, né? Que é um dos principais meios de formação de padres no Brasil. Dentre as várias aí disciplinas que ele vai lecionar, fica o destaque aí a iniciação em teologia, né? Os pressupostos e os fundamentos básicos da disciplina, no qual ele mesmo vai fazer novas apostilas, e o método didático que ele vai utilizar nessas apostilas acaba ganhando um certo destaque por uma visão um pouco diferenciada da coisa. Existem já alguns estudos que vão nessa linha e vão tentar justamente analisar aí essa contribuição, a parte teológica do Padre Penalva. Mais uma vez esteve em Guarulhos para seu mestrado e foi a Roma fazer doutorado em teologia na Universidade Gregoriana. Aproveitou sua estada na Itália para especializar-se em música renascentista com Domenico Bertolucci e canto gregoriano com Raffaele Barta, no Pontifício Instituto de Música Sacra. É o tema final que dá aquele brilho, mas conservem sempre a mesma pulsação, por favor. Não é porque cada um vai cantando o seu que pode sair da pulsação geral. Mestre que nos fazia apaixonar, né? Nós jovens estudantes de teologia, apaixonarmos-nos pelo problema de Jesus, pelo problema da credibilidade da fé cristã e ainda mais pelo rigor com o qual o Padre Penalva sabia transmitir a teologia, que, a meu ver, a teologia para ele não era apenas um hobby ou uma situação circunstancial de alguém que foi enviado para estudar teologia, que depois deveria ser professor para os outros. Na verdade, eu tenho a impressão que o Padre Penalva vivia a teologia, quer dizer, era algo existencial. A teologia, na vida dele, poderia ser tocada, né, na própria experiência que ele fazia, né, espiritual, evangélica,
de como ele encontrava as pessoas, de como ele concebia também a experiência cristã. Na sua volta ao Brasil em 1958, estudou música contemporânea com Damiano Cosella, em São Paulo. Adotou, então, Curitiba como sua cidade e ausentou-se por curtos períodos, como entre 1972 e 73, quando foi a Roma para a revisão teológica e fazer um mestrado em composição com Boris Porena no Conservatório Santa Cecília. Em 1986, retornou à Itália para uma semana de música e em 1988 para a Alemanha, como bolsista do Instituto Goethe. E ele falava muito do Porena, né, de quanto ele aprendeu com esse professor. E ali ele vivenciou também as linguagens mais contemporâneas da vanguarda. E ele também vivenciou o fim dessa vanguarda, porque quando ele estava lá em 1973, ele contava sempre, né, que houve uma reunião, um encontro dos grandes compositores da época. Penderecki, Xenakis, Berio, Nono, Boulez, Messiaen e um monte de outros. E eles estavam discutindo ali por que a música deles era tão hermética, tão para poucos, né? Os únicos que ouviam as músicas deles eram os seus iguais, os seus pares. O público não gostava, não queria, não comprava, não ia ouvir, nada. Então eles chegaram à conclusão de que essa música era realmente muito distante das pessoas, uma música extremamente racional. E houve uma opção consciente naquela época de se voltar à velha tradição. Então, não voltar como era, né, ao que era antes, mas voltar a ter referências. Então, se fazia a música, então, a partir dali, ainda com as linguagens da vanguarda, mas voltando para Mahler, Brahms, o ultrarromantismo, né, Berg, que dos discípulos de Schoenberg era o mais próximo ainda a uma ênfase ou uma referência à tonalidade.
Além do sacerdócio, José Penalva foi professor em duas áreas distintas, na teologia e na música. A religião ele ensinou no Studium Theologicum da Pontifícia Universidade Católica do Paraná desde 1953. Contraponto e fuga, música contemporânea e análise estética, ele ensinou na Escola de Música e Belas Artes do Paraná por 4 décadas. Houve um movimento, um grupo de pessoas que se reuniam pelo prazer de ouvir música. E ele, então, o Padre Penalva, reunia essas pessoas e colocava suas gravações, que eram dificílimas de se ter na época também, e explicava para as pessoas. E nesse grupo estavam a Henriqueta, o Dr. Eduardo Garcês Duarte, o Aristides Ataíde e vários outros que acabaram fundando com o Padre Penalva a Promúsica de Curitiba. Ele gostava das coisas antigas, da Renascença, canto gregoriano, e ele gostava de aliar essas coisas com as tendências mais modernas da composição. E como ele foi professor, e notável professor, ele semeou, pode-se dizer, na Curitiba dos anos 60, 70 e 80, talvez todo esse vasto cabedal de professores, compositores que nós temos hoje. Eu acho que é difícil de não ter um que não tenha recebido aulas do Padre Penalva. Além disso, ele viajou para outros lugares e continuou semeando. Então, como ele foi um cara progressista, aliado ao passado, ele conseguiu captar assim uma linguagem, conseguiu construir uma linguagem só dele mesmo, assim, onde ele brincava muito com a música popular e unia essa coisa da igreja. Então é uma fusão assim fantástica o que o Padre Penalva fez. Então ele é um compositor único, essa é a importância dele. A promúsica, ela veio na esteira do que a SCAB já fazia, que era reunir pessoas que pagavam uma mensalidade. Então eles eram sócios da SCAB ou sócios da Promúsica, e essas entidades, com esse dinheiro, promoviam concertos. Uma vez por mês, 2 vezes por mês, e era tudo que se tinha na cidade então, né? Não tinha mais do que isso. Ele ajudou a construir os festivais de julho, eram os festivais internacionais. Tem até disco dessa época, ele trazia professores de fora. O Schnorrenberg, o maestro, esteve aqui, regia-se a 9ª Sinfonia, com coros de 500 pessoas. Foi uma fase muito bonita dos anos 70. Ele ajudou a fundar a Promúsica, que fazia concertos, tinha um coro. Ele criou 3 ou 4 coros aqui em Curitiba. Deu aula em tudo quanto é canto, na Belas Artes, no Estúdio Teológico. Quer dizer, ele é uma pessoa centralizadora, irradiadora de cultura musical. O Penalva tinha essa ligação com a Igreja. Quando houve o Vaticano II, ele pensou que era o momento de fazer uma música nova para a Igreja reformada, que fosse contemporânea, como dizia as diretrizes do Vaticano. A Igreja o censurou por isso, porque a ideia de música nova dele era de música de arte contemporânea, ao invés de ficarem cantando uma música ou kitsch ou barroco, uma música do século XIX, sentimentaloide na igreja. Ele pensou, não, agora vamos fazer uma música de arte contemporânea. A igreja censurou, porque na verdade o que a igreja queria é o modelo Padre Marcelo Rossi, e não era a música da indústria, a música que as pessoas conhecem, não a música feita especialmente e pensada especialmente para a igreja. Houve uma mobilização em Curitiba para permitir que ele voltasse a fazer música, porque a igreja havia proibido mesmo, e que incluiu várias pessoas importantes que foram conversar com o
cardeal, etc, 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 aquelas coisas políticas, para permitir que ele voltasse a fazer música e não tivesse como única incumbência ser padre, que era o que a igreja queria, dizer missa. E ele voltou a fazer música e fez sempre uma música muito importante. Que ele era um estudioso, ele lia muito, ele era extremamente informado. Numa época que não tinha internet, ele já sabia o que estava acontecendo na Itália, nesse exato momento, digamos. Ele já sabia o que os compositores contemporâneos, vivos, estavam fazendo fora do Brasil. Numa época que o alcance a uma partitura era impossível. Ele era uma pessoa que já tinha acesso, assim, de primeira mão às maiores novidades, do momento. Então ele era uma pessoa incrível, porque ele era muito avante do seu tempo. Ele era uma pessoa assim que tinha uma visão de futuro. Ele era um homem extremamente contemporâneo. Tanto que as composições dele são contemporâneas. A sonoridade da música dele é uma sonoridade contemporânea. Como Henrique de Curitiba dizia, ele era um dos grandes professores, um dos mais entendidos em contraponto e fuga no nosso país. Então ele elegeu a arte da fuga como a obra que nós iríamos estudar durante o ano inteiro. E por intermédio dessa obra nós iríamos aprender o contraponto. Então, ao invés de estudarmos os exercícios de contraponto, nós estudamos diretamente uma das maiores obras da literatura musical, que é a arte da fuga. Então, eu aprendi contraponto pela arte da fuga de Bach. E nunca ouvi ninguém falar que aprendeu contraponto dessa maneira. Sempre vejo todo mundo estudando, pelas regras. Mas foi uma experiência maravilhosa, porque nós pianistas tocamos Bach o tempo inteiro. A obra dele para teclado é tão grandiosa que a vida acaba e a gente não consegue tocar tudo, a não ser que seja um especialista que se dedique só a isso. Mas foi muito, muito importante para mim, porque foi um conhecimento que eu absorvi e que certamente me ajudou a entender a música de Bach, a estrutura da música de Bach, o contraponto, a polifonia. E foi assim que eu comecei a estudar contraponto, análise contrapontística, a música polifônica. Então foi o Padre Penalva que me introduziu em tantas matérias importantes que fazem da gente um profissional melhor. Ele não só tinha um talento incrível, um pensamento maravilhoso, mas também ele agia da forma mais ética, mais construtiva, mais positiva, E realmente o conhecimento dele sobre música e também em outras áreas que ele trabalhava era tão completo, tão amplo, tão encorajador para as pessoas, que ele aglutinava as pessoas em volta dele só para estarem com ele e aprenderem o que ele soltava mesmo na própria convivência. Então essa experiência que eu tive com ele foi no Madrigal Vocale. Gigante até, porque ele, como padre e teólogo, era uma pessoa também de uma capacidade intelectual incrível. Aliás, ele não só escreveu vários livros sobre teologia, como também escreveu música, e de altíssima qualidade, era um músico de excelência. Quando eu fui fazer meu mestrado no Rio Grande do Sul, em piano, eu tinha que achar um tema para escrever a minha dissertação. E estava assim, buscando realmente, o que eu vou fazer? Tem que ser um tópico inédito, sobre o qual nunca ninguém escreveu. E um belo dia, assistindo uma palestra de um outro compositor brasileiro, chamado Ricardo Takuchian,
me veio a ideia sobre, assim, me veio uma ideia, por que não falar no compositor paranaense? Porque na palestra o Ricardo Taguchian ressaltou muito a importância de falar sobre a música brasileira, escrever sobre a música brasileira. E aí eu pensei assim, mas então eu poderia fazer isso, mas o que especificamente? Vou falar sobre um compositor paranaense, vou escrever sobre alguém. E aí, assim, o coração já, né, falou mais alto, e a primeira pessoa que eu pensei foi nele. E aí falei com ele, disse assim, padre, posso escrever sobre a sua obra para piano? E ele ficou felicíssimo. E ele era uma pessoa tão generosa que ele disse assim, eu tenho que te dar as partituras. Eu tenho aqui algumas editadas que você não encontra mais para comprar e tenho meus manuscritos e eu vou te dar. Vou fazer uma cópia e vou te dar meus manuscritos. E eu obtive as partituras em poucas horas, né? Foi assim, eu telefonei para ele e ele, realmente foi uma emoção muito grande, né? Minha e dele. Porque imagina, ele me conheceu como uma aluna, era uma jovem, uma adolescente. E de repente, com 24, 25 anos, eu fazendo um mestrado, né, volto e peço para ele para escrever sobre ele. Então ele ficou muito emocionado. E a minha dissertação, que é intitulada A Obra Pianística do Padre José de Almeida Penalva, foi o primeiro trabalho escrito sobre a obra pianística dele. Nunca tinha sido escrito absolutamente nada antes da minha dissertação. Assim, nada estruturado, né? Uma pesquisa, de fato. Então, sobre a obra de piano, assim, o primeiro trabalho redigido foi o meu. Fiz uma edição da obra dele para piano solo, que foi uma forma de ajudar a divulgar. Algumas das coisas são excepcionais, as sonatas são muito boa música. Algumas coisas de muita vanguarda, de muita novidade, inclusive do ponto de vista da notação, uma notação aberta, a peça que faz, inclusive eu pus como capa do livro, chama-se Diálogos, é uma peça que a maior parte das pessoas até se surpreende com a notação, uma notação muito contemporânea. E o que é curioso, agora falando um pouco da música dele, é justamente isso, porque o Padre Penalva tem essa música que aparentemente é rígida, ou pelo menos começa rígida, e de repente é uma força que atravessa a música e quebra as estruturas da música, uma coisa assim violentíssima. Deixa de ser ortodoxo. Ele não é ortodoxo nunca. Ele não. Mas dizeres deles sugeriria uma ortodoxia, mas a música dele não. A música, de repente, assim, tem uma inserção, uma invasão do caos na música dele, a invasão do mundo na música dele. E às vezes a música dele acaba assim, ou seja, invade e acaba em caos, e às vezes tem um apaziguamento desse caos e uma tranquilização, uma acomodação desse caos. É uma música muito, muito impressionante, é difícil de tocar, mas muito impressionante.
vou ensinar você a reger como em escola de culinária. O que você preparar, você tem que comer. Então, você prepara a música e daí você rege no concerto. E assim ele me tutorou por uns 20 anos até quando ele faleceu, eu herdar o coral. Não há no mundo nenhum outro compositor de vanguarda que tenha sido simultaneamente um padre. Foi um desperdício para a igreja não ter feito isso. Uma pessoa que tomava decisões muito firmes. Aquilo que ele acreditava, ele não deixava por menos. Ele discutia, ele polemizava, ele brigava. Chegava às raias da teimosia? Sim, podemos dizer que chegava a ser teimoso, mas era uma teimosia que não era assim agressiva no sentido de querer a derrota do outro, mas ele defendia a verdade, ou aquilo que ele prezava mais como mais importante nas coisas. Porque não haveria ninguém mais no mundo capaz de ter contribuído como ele poderia ter contribuído naquele momento. Apaixonado pela igreja, apaixonado por Cristo e, ao mesmo tempo, no ensino de teologia, tinha o mesmo rigor, né, com a qual a gente percebe que na escola de música os seus estudantes notavam, né? São componentes de uma mesma pessoa, mas que todas estas facetas se harmonizam. E quanto mais nós nos aproximamos da sua figura, hoje, depois dos 10 anos da sua morte, mais e mais, né, esse encontro é tão necessário para compreendermos, né, o poliédrico Padre Penhalva, né, mas numa categoria não de distanciar os polos que foram vivenciados por ele profundamente, né, sobretudo este do homem da arte, né, e este do homem da teologia, o homem da igreja. As pessoas queriam ficar com o Padre Penhalva, algumas pessoas que cantaram no coral foram cantores profissionais. Sendo cantor profissional ou não, a pessoa estava ali para ficar aprendendo música com o Padre Penhalva, porque só cantar com ele no coral já ensinava mais música do que na prática, né? Do que a própria formação acadêmica podia, né? E dizem que ele era um super padre também. Ele tinha um grupo chamado Diálogo, que era grupo de casais. E eles se encontravam toda semana. Toda semana ele almoçava com um, com o outro. Quase toda semana ele rezava a missa das 7 horas da noite na igreja do domingo, lá na igreja dele. E as pessoas dizem que ele era um super pastor, no sentido de ouvir as suas ovelhas e cuidar das suas ovelhas, né? Além disso, ele era o nosso guia e mestre, e guru e guia espiritual, né? De todos os músicos. Todo mundo admirava e gostava muito, e quando tinha algum problema, ia falar com ele. Ele não gostava de injustiças. E uma coisa que eu admirava, quando ele pedia a palavra, era de uma ponderação, de uma sensatez incrível. Isso é mais um elemento assim que eu me recordo dele, né? Sabia se falar, sabia se colocar. Muito bonito. Mas ele teria sido importante para a igreja se tivessem deixado ele fazer o que ele... Então, mundialmente. Segunda coisa,
a contribuição dele para a estrutura, para as instituições musicais aqui, um pouco foram sempre filtradas por esse pertencimento dele à igreja, então ele contribuiu para Belas Artes, foi um professor de primeiro time na Belas Artes, ele criou uma série de material didático que não havia em português, é uma coisa que está ainda dependendo de edição. Ele levou a sabedoria com ele, mas ele deixou também, né, a sabedoria. Então veja que contribuição maravilhosa, é uma contribuição que transcende a matéria, né? Ele deixou o material, mas isso transcende. Então ele faz falta, sim, com certeza. Mas ele poderia ter sido muito mais importante, dado uma situação da cidade, do Paraná e do mundo diferente, ele teria sido muito mais importante, um nome muito mais importante do que ficou, justamente pela qualidade da música que ele compôs, da música que ele fez. Uma das coisas também que eu admirava nele, que ele como padre, ele nunca tocava no assunto, né? Não tentava impor a sua crença aos outros. Então, ele era muito discreto e, sobretudo, era um amigo e conselheiro. Quando você precisava de um apoio, de um conselho dele, ele estava sempre pronto. A importância dele é inegável, né? Tanto no meio religioso quanto no meio musical em si, né? Quando a gente fala em composição em perspectiva de música contemporânea, de quebra de paradigmas. Então, assim, talvez merecesse mesmo uma estátua, mas a questão é que ele faz parte de um nicho musical que não é o do grande público, né? O que a gente vê muitas vezes aqui, até no próprio público que vem ao museu, com o próprio público que participa dos festivais, é um público diferenciado, né? Que tem um ouvido diferente, né? Não é uma música popular. A gente chegou à perfeição. A gente cantou e saiu feliz, entendeu? Chegou o momento de, em algum deles, você se emocionar, que muito atrapalhar a cantar? Sim, vi lágrimas, vi êxtase, a gente arrepiava tudo. É maravilhoso. Aí você canta e vale a pena cantar. É música especial, eterna, sublime, e o padre conseguia isso. Também sou chamado todos os dias. Os sinais de Deus todos os dias me questionam, tanto quanto os contrassinais me provocam. Emocionei-me ao celebrar a penitência. O doente, há 3 dias imóvel, aperta minha mão, quando lhe solicitei um sinal de contrição. A velhinha da igreja me beija a mão e me diz sorrindo, seja sempre um bom padre. Alguém me puxa a orelha. Afinal, o padre não é você? Abro o livro e rezo com Jeremias. Senhor, vós me seduzistes e eu me deixei seduzir. Éreis mais forte que eu, fui vencido. Todos zombam de mim, por isso dizei-me a mim mesmo. Não pensarei mais nisso, não falarei mais em seu nome, mas senti no meu coração um fogo abrasador, comprimido dentro dos meus ossos. Tentei sufocá-lo, não consegui.
Padre José Penalva. Estas palmas são para você.